Então nós queremos saudar a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Bênção, né? Amém. Amém, Jesus. Então, eu queria convidá-los a fazer a leitura que vai estar sendo projetado ali em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. A multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximando-se deles, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhos e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-os que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães, os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pudessem diante dele, e repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Vamos orar ao Senhor, dizendo: Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez te suplicamos, multiplica a tua graça, a tua bênção em nossas vidas, que possamos, Senhor Deus, ver o milagre do Senhor em cada causa que nós somos portadores. Queremos te louvar, te glorificar, porque estamos aqui num lugar à parte para viver uma experiência maravilhosa com teu Espírito Santo. Assim, Senhor, nos sustenta, fala conosco com profundidade, nos abençoa, Senhor, porque para isso nós viemos, para viver algo diferente, e esse diferente seja um bom encontro com o Senhor nesta noite, também durante o dia. Nós te glorificamos e bendizemos no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados, minhas amadas, pois bem, a palavra diz que os discípulos, eles haviam saído para um grande processo de evangelização. Então, eles ali começaram a pregar
para que as pessoas se arrependessem, porque era chegado o reino de Deus. E assim eles o fizeram. E vieram, portanto, uma bênção muito grande. E chegaram um momento que eles se cansaram. Estavam cansados. E o Senhor Jesus, Ele os chama ali para um lugar à parte, para que eles pudessem repousar. Mas nós vamos encontrar aqui na narrativa algo interessante. Porque primeiro que eles falam com o Senhor Jesus e contam tudo para ele, o que eles tinham feito e como eles tinham ensinado. Então, vejam bem, a palavra diz que muitos iam e vinham e não tinha tempo nem para comer. Era necessário fazer a vontade do Senhor, evangelizando aos necessitados. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que eles não olharam para si, mas eles olharam para aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado e ordenado a eles. Imediatamente o Senhor separa aquele seu grupo, eles entram no barco e se dirigem a um lugar deserto. Mas a multidão, ela estava atenta. Ela, antes mesmo de eles chegarem ali no lugar, a multidão já estava se ajeitando ali. Então, o Senhor Jesus, quando ele olha aquela multidão, ele vê que elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Ou seja, elas não tinham direção. Elas não tinham uma direção e era um amontoado inconsciente. Essa é a expressão da multidão. Então, o dia ele vai chegando ao seu fim. Jesus, ele cura muitos ali, ele ensina sobre o reino de Deus, e chega num determinado momento que vem a ordem de Jesus para os seus discípulos: ó, despede-os, manda eles voltarem para os seus lugares, porque aqui não tem alimentos para eles. Era a palavra dos discípulos. Mas o Senhor Jesus, a resposta de Jesus é algo maravilhoso. Ele diz assim: dai-lhe voz de comer. Ou seja, quem chega diante de Jesus nunca volta da mesma forma. Quem tem sede vai beber da água da vida. E quem tem fome vai comer do pão da vida. E sempre haverá sobra, nunca faltará. Meus amados, o Senhor, a ordem dele ali era uma ordem ousada: dá-lhe voz de comer. E eles disseram: nós temos 200 dinheiro, nós vamos comprar pão e dar de comer? E Jesus respondeu para eles: quantos pães tens? Vão ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Na nossa racionalidade, nós vamos ver que o homem faminto, ele comeria no mínimo 10 pães e 4 peixes.
Então, essa quantidade não daria para alimentar a multidão. E olha, a obra, a igreja do Senhor Jesus, ela é organizada. Ela não é um amontoado de gente. Ela é organizada. Tudo no culto é organizado. Se não, vejamos. O Senhor Jesus ordenou que fizesse assentar a todos. Ali estava Jesus, o descanso das nossas almas. Assentai-vos. É onde nós precisamos estar, assentados em Jesus. E em grupos, mostrando que nós somos dependentes uns dos outros. Nós não vivemos sozinhos, em grupos. E sobre a erva verde, nós somos ovelhas, então nós precisamos, o bom pastor, que é o Senhor Jesus, de acordo com o Salmo 23, ele nos leva para os pastos verdejantes, as águas mansas e tranquilas. E põe uma mesa ali para nos alimentar. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Jesus. E eles assentaram de 100 em 100. 100, 100, 100, 100. Então, se eram 5.000, vocês imaginam, 50 colunas de 100 pessoas. E Jesus, então, ele toma os 5 pães e os 2 peixes. E ele levanta os olhos para o céu, abençoa e parte aqueles pães. E ele deu aos seus discípulos para que eles pudessem, diante deles, né? E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Depois que todos ficaram fartos, ainda foram levantados 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000. Meus amados, minhas amadas, o que nós aprendemos é que aqui é um milagre bastante conhecido. Pouco ou quase ninguém não ouviu sobre essa multiplicação de pães e peixes feito pelo Senhor Jesus, alimentando a multidão. É um milagre conhecido, super conhecido. Nós vamos verificar de que é a vontade de Deus ser a provisão para o necessitado. É a vontade de Deus ser a provisão para o necessitado. E nós vamos observar Mateus 25, 23. Nos remete a algo interessante, diz assim: disse-lhes o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Salvador. Então, o nosso Deus é um Deus que ele não precisa de muito, ou até não precisa de nada, para multiplicar as bênçãos na nossa vida. O que ele precisa é da disponibilidade em respeitar, da disponibilidade em obedecer. Quando nós respeitamos, quando nós obedecemos, a provisão de Deus vem sobre nós. E nós vamos observar que, de certa forma, numa narrativa bíblica, o Senhor, ele deu um filho para Abraão. E
Abraão sendo colocado à prova, Deus disse assim para Abraão: leva o seu filho no lugar que eu vou te indicar, e lá você vai oferecer ele em holocausto. E ele vai até um determinado ponto com os servos, e ele deixa ali os servos, e pega ali a lenha, e sobe com o filho ali para o monte. A coisa, meus amados, a milagre que você precisa é só você com o Senhor, mais ninguém. É você com o Senhor. É pedir ao Senhor algo que parece impossível. E ali, Abraão, ele sobe. Pois bem, a montanha começa a preparar ali, né? Coloca as lenhas e tudo. Isaac pergunta para ele: pai, a lenha está aí, o fogo está aí, mas cadê o cordeiro? E ele vai, deita o filho ali, e Abraão vai responder para ele: filho, Deus proverá. Deus proverá. Quando ele ia imolar o filho, ele ouve uma voz que diz assim: não faças isso, porque você foi fiel na única coisa que eu te dei, o único filho, pois agora você será abençoado no mundo. Pois bem, Abraão estava debaixo de uma promessa. Quando lá em Gênesis 12:3, a palavra diz que em ti serão benditas todas as famílias. Quem te abençoar, eu abençoarei. E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Aquele era um homem que ele tinha experiência com Deus e foi considerado pai da fé. Então, meus amados, minhas amadas, voltamos à multiplicação. Como o Senhor transformou aqueles 5 pães e 2 peixes numa provisão capaz de alimentar toda a multidão. A resposta nós podemos encontrar irradiando por toda a Bíblia, mas em especial nós gostaríamos de trazer para os amados o que consta lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, que vai elucidar a nossa questão, que diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus não precisa de nada para multiplicar. Deus não precisa de nada para multiplicar a sua dispensa. Deus não precisa de nada para multiplicar a sua vida material. Deus não precisa de nada para começar a produzir um milagre na sua casa, porque não é necessário, ele não parte a criação dele de alguma coisa. Ele é um Deus criador, tudo emana dele, e dele flui todas as coisas. Então, você, meu amado, minha amada, lembre-se de uma coisa: há algo impossível na sua vida? Então, busque a Deus, a vontade dele, e ele pode fazer nascer do nada o tudo. Mas você precisa crer. E é no crer em que as coisas acontecem. Muitas das vezes, você está num caminho, eu quero ser bem franco com você,
fica zangado comigo. Você que está me ouvindo na internet, né, lá no YouTube. Muitas vezes você acredita que Deus tem poder. Mas acreditar é uma coisa. Crer é outra coisa diferente. O crer move montanhas. O crer faz o cego enxergar. O crer faz o aleijado andar. O crer, ele ressuscita mortos. O crer, ele te tira da condenação e te coloca na salvação. Crer, repito, é muito além de acreditar. O crer de Paulo e Silas abriu as portas do cárcere. Olha que coisa maravilhosa! O crer de Paulo e Silas, que enquanto presa entoava louvores a Deus, e a porta do cárcere se abriu. E aí quem estava por lá de fora era o carcereiro. E aí ele se deu conta que o prisioneiro era ele, e não os dois que estavam lá dentro. Quantas vezes nós somos prisioneiros de coisas que nos aprisiona neste mundo? Mas Cristo é o nosso libertador. Quantas vezes o homem está aí, sendo prisioneiro da sua própria mentalidade, de suas escolhas, de seus atos falhos, de uma mentalidade que campeia no mundo. Mas Deus, Ele é misericordioso. E a palavra diz que Ele não olha os nossos tempos de ignorância. E às vezes Ele nos leva para algo, para algum lugar, porque Ele quer nos alimentar. Quando nós pensamos que é para um castigo, não, é o momento de alimento, é o momento de uma nova caminhada. E ali, meus amados, nós vamos observar de que a palavra era para despedir. Mas Jesus, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele sempre atrai para si o necessitado. Ele é o pastor da ovelha desgarrada. Ah, mas fulano não tem mais jeito. Tem. Fulano já era. Mas para Jesus isso não existe. Sempre há um momento de recomeçar. Eu queria dizer para você nesta noite, ao encerramento dessa mensagem, quem sabe você de alguma forma se desiludiu, chegou a achar que não tem mais jeito, está experimentando um momento de fome espiritual, falta de fé. As lutas, ela nos traz esse condão, é normal isso. Mas nessa noite o Senhor está falando contigo, está falando comigo. Homem de pequena fé, crê em tudo aquilo que os profetas falaram, creia naquilo que o Filho de Deus falou, creia no que o Espírito Santo tem falado nessa última hora. E a palavra diz: tudo é possível ao que crer. Quero falar com você aí no YouTube, como eu estou falando aqui para a igreja. Tudo é possível ao que crer. Não está dizendo um pouquinho para aquele que crê, mas é tudo. Então, nós, ao encerrarmos essa mensagem, eu quero te convidar a colocar primeiro o seu coração, depois a sua mente. Você vai esquecer
momento que você viveu até o início desse culto. Você vai fechar os seus olhos. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos que hão de ouvir essa palavra no YouTube.